Bora lá falar sobre estilo no Figma? Bem, eu não vou explicar exatamente como é que você vai criar, detalhando e fazendo ele num processo bem rico mesmo, para que você consiga aplicar isso depois. Se você tem esse interesse, deixa um comentário no vídeo aqui que aí eu vou trazer realmente um exemplo bem forte mesmo, que dá pra gente trabalhar ele num contexto juntos. Esse vídeo aqui ele é para realmente explicar a diferença, que foi uma dúvida que uma pessoa trouxe para mim e falou assim: William, eu utilizo às vezes a máscara para poder tampar ali e criar uma estrutura dentro do texto com uma imagem. Então, ou seja, eu tenho uma imagem e eu quero colocar essa imagem dentro do texto. Utiliza a máscara? Sim, é uma das formas mais corretas que tem aí. Só que existem, na verdade, 3 formas de você deixar isso daí. Muitos nem sabem da terceira e alguns não sabem da segunda também, que é a questão de você poder utilizar uma imagem dentro de um estilo. Então aqui eu vou te mostrar hoje como é utilizando a máscara, como é utilizando o estilo e como é sem o estilo. Que aí também é uma derivação aí, é quase como se fosse uma puxadinha a mais ali no estilo brasileiro. Então bora lá, só para você entender como é que funciona esse contexto. Primeira situação, eu deixei aqui preparada uma área onde tem a questão do texto, a imagem, selecionei verão, peguei uma foto de praia aqui e vou colocar para você ver informação de um e do outro no caso. Bem, pensando nessa estrutura, primeiro vamos começar pela máscara. A máscara ela é nada mais do que você arrastar a imagem em cima do texto, ou seja, o texto tem que ficar por baixo, seleciona os dois juntos, verifica que se eles estão selecionados e clica em Mask, aqui em cima no centro da página. Bem, aqui ele já ativou a máscara. Até aqui, se você não sabe, é só você vir aqui e clicar exatamente dentro da imagem, dentro da máscara e mover ela para onde você achar interessante. Ou seja, o que é vantajoso nessa estrutura de máscara? Que você tem controle a entender aonde exatamente você vai deixar esse texto. Então aqui está ok, já está montado e personalizado aqui. Agora eu vou ir para a estrutura do Style. O Style, se você não sabe, toda vez que você clica em qualquer local fora, sem clicar em nada no Figma, só na área mesmo aqui livre, ele gera aqui, ó, Local Styles. Se você clicar no mais, ele tem texto, cor, efeito e grid. Ele não traz imagem aqui, mas o que é a imagem? Ela é dentro da área cor. Então o que você está fazendo? Você está provendo ali uma outra situação dentro daquela estrutura para que ela realmente trabalhe no mesmo processo. Então vamos lá, só para você entender o que eu vou fazer aqui. Ao invés de clicar aqui do lado, Local Styles, eu clico em cima da imagem que eu quero. Uma vez que eu cliquei em cima da imagem, eu venho aqui nesses quatro botãozinhos, esse íconezinho aqui. Esse ícone é o Style, eu vou clicar nele e clicar em mais. Em mais, ele vai mostrar um preview, que é para você ter certeza de que se essa imagem é a que você está puxando, e vai trazer 2 campos, nome e descrição. O nome, eu vou colocar aqui um nome bem genérico, praia, para mim está ok. A descrição é importante você sempre trabalhar com ela pensando da seguinte forma: quem vai chegar no sistema, quem vai chegar nessa composição que você está criando, que ele consiga entender aonde ele pode, onde ele não pode utilizar, ou o que significa aquela estrutura. Nesse caso aqui, como eu coloquei praia, eu vou colocar que isso daqui é imagem de fundo de texto, que é o que a gente está fazendo nesse momento aqui, mas aí fica a seu critério. Create Style, ele criou. Na hora que ele cria, ele já consome automaticamente a área de preenchimento, que é o Fill. Lembra? Fill, Stroke, Effects, Export, são todos conceitos que você tem ali. Se eu clicar em qualquer área livre do Figma, ele vai mudar aqui e vai apresentar para mim dentro de Local Styles essa praia aqui. Eu consigo clicar nesse botão para editar ele, no caso eu queira editá-lo. Bem, agora vamos aplicar ele. Como é que eu aplico? Eu vou clicar na palavra que eu quero, no caso é o verão, e vou vir aqui no Fill, que é o preenchimento, como eu já disse aqui. Nesse Fill eu tenho aqui praia. Na hora que eu setar, ele vai preencher aquela área ali. Legal? Perfeito? É lindo e maravilhoso você utilizar a imagem no Style. Só que é uma frase que eu vou falar agora que eu sempre falo nos meus vídeos. Figma é teste. Então, quando você faz esse processo, é muito importante, veja bem, é muito importante que você saiba fazer os testes e que você realmente aprimore se faz sentido para você ou não. Porque às vezes você vai colocar um texto igual nesse momento, ó. Veja bem. Eu vou até fazer um comparativo aqui, ó. Vou clicar na imagem e vou puxar a imagem para cima. Estou puxando na seta aqui para você ver ela correndo pela palavra.
Então você vai ver ali, vai chegar num determinado ponto que ele vai pegar aquela parte do mar escura ali e aí ele vai dar um outro efeito para esse processo. Olha aqui, ó. Ele já está feito aqui, bonito, eu consigo enxergar que é uma vegetação e que tem um mar ali atrás. Ok. Agora no Style, veja bem, quando eu clico no Style, ele não existe algo para mim pegar nele. Tipo, não tem como pegar a imagem dentro dele. Aqui no Fill, ele preencheu com a imagem, só que ele não tem aquele controle de imagem. Sabe, que você consegue ver os componentes e tudo? Então, ou seja, eu não tenho controle a movimentar. Isso daí é um problema, porque o que acontece? Nesse momento, eu tenho uma imagem incrível, só que eu não consigo usar essa imagem como estilo, entendeu? Como estilo. Então, assim, para ficar definido a terceira forma, que não tem nem nome, eu vou duplicar essa estrutura aqui, ó, para cá. Mais um, para ficar 3. Beleza. A terceira forma, que nem nome tem, é o quê? Eu vou pegar esse estilo que ele está aqui. Ó, lembra que eu te falei ali, ó? O nome praia e abaixo imagem de fundo de texto. Ou seja, ele me mostra exatamente o que serve, que é o campo de descrição. Bem, o que eu vou fazer aqui para que eu tenha controle e ao mesmo tempo ele não tenha que se transformar numa máscara? Isso é interessante. É bem... Às vezes você vai pegar alguma composição de lá da comunidade, alguém te manda e você vai se perguntar, nossa, mas não tem nada de máscara aqui, aonde que essa imagem está? Esse é o momento, tem uma sacadinha aqui interessante. Quando você clica em cima dessa imagem e você vem aqui, ó, nesse pontinho quebrando esse link, ele é um ponto onde tem Detach Style, ou seja, você está desfazendo aquela estrutura. Se eu clico nele, ele continua como texto e a imagem fica dentro dele. No momento em que eu faço esse clique, o fio se transforma numa imagem. Neste exato momento, aqui em cima abre o campo Crop. Se eu dou um clique nele, eu tenho novamente o controle dessa imagem dentro do texto. Entendeu? Então assim, mais uma vez, eu consigo trabalhar ele no formato aqui também. Ó, bem ajustadinho ali. Vou colocar ele aqui. Opa, aqui. Assim, pronto. Ele replica a mesma versão do primeiro, que é a máscara, porém, ele não é uma máscara, porque você vai ver que na hora que eu clico em cima dele, ó, olha ali para você ver, ele não tem nada, é só o texto. Só que o fio dele é uma imagem, entendeu? E dá para você trabalhar com outras propriedades. Ó, vou te dar um exemplo. Se eu clico em mais aqui dentro, ó, eu tenho um outro controle que eu posso aumentar esse nível aqui para deixar ele num outro formato. Trocar uma cor dele aqui também. Eu vou puxar para um amarelo, meio para esse verão, e vou trazer ele para um linear. Olha só. Aí, ó. Vou dar 2 cliques fora. Pronto. Você já tem uma estrutura que ele rege uma imagem dentro e ele rege um fio aqui também, onde você consegue trabalhar ele facilmente. A imagem do texto, o texto está ali, né? Na verdade, que o texto é o padrão, é a base de tudo. A imagem está dentro. E ainda tem essa questão de eu poder trabalhar o fio. O fio aqui não tem problema, porque em todos eles você vai ver que você consegue, ó, igual se eu clico na imagem, eu consigo fazer também um fio aqui nessa estrutura do verão da máscara sem problema algum. E aqui no estilo, aí já é diferente. Porque o que acontece é, quando eu uso um estilo, eu estou usando um estilo específico, único, exclusivo aqui. Aí não é aqui que eu vou mexer. Aqui eu vou mexer aonde, ó? Eu venho aqui, clico nele e aqui dentro eu clico na estrutura. Agora aqui dentro, as propriedades que estavam ali em cima vieram aqui para dentro. Então eu tenho controle a fazer o mesmo processo que você estava vendo ali. Ó. Amarelo e utilizo ele para um linear. Entendeu? E aqui, claro, né, ali estava bem forte, que estava em 20%, acho que estava lá. Pronto, ó. Ele já puxa um tom já. Só que vale lembrar um único ponto. O Style, ele vale muito quando você vai brincar ali no Figma. Por quê? Às vezes tem alguma imagem, tem várias imagens e você quer trocar uma imagem rapidamente, então você cata aquelas imagens e cria estilos com elas. E depois você simplesmente troca uma pela outra sem problema algum. Eu vou fazer um teste aqui rapidinho só para você visualizar. Ó, trouxe aqui 5 imagens. Eu vou fazer o quê? Vou criar estilos com elas, beleza? Então vamos lá, eu tenho aqui a praia, que é o que você viu lá, e vou adicionar outras estruturas. Então vou colocar aqui cores, vou vir aqui e vou adicionar também um novo, que aqui no caso seria o céu. Pode ser, né, o céu mesmo.
Aqui vai ser um prato, eu vou clicar sempre aqui, clicar aqui, um prato, aqui vai ser um computador, um PC vou colocar só, e aqui vai ser um pincel. Então, um pincel. Pronto, eu tenho aqui 5 estilos, na verdade 6, porque já tinha um, né, que era da praia, aqui já montado. Aí você fala, William, mas tem que ficar tudo solto aqui. Isso é papo para um outro vídeo, na verdade. Mas dá para você criar ele dentro de estruturas. Eu vou até criar um para você ver aqui no caso. Ó. Esse daqui da praia é só vir aqui para editar e trocar ele colocando o que eu quero na frente no caso. Ó, aqui eu vou colocar que ele é da foto 1. A foto 1 lá e vou dar uma barra aqui. Eu dou espaço por dar, mas não precisa. Se eu clicar fora, olha lá, ó, ele já fica fechadinho aqui dentro de foto 1. Porque eu utilizei ele lá na foto 1. Entendeu? Aí eu coloquei ele aqui nesse processo. Mas vamos lá agora só para você entender essa lógica aqui. Você está vendo que eu tenho aqui o verão já aqui montado e eu tenho essas outras estruturas aqui montadas. Eu posso simplesmente mudar ela, ó, cor, troco para céu, venho aqui nessa daqui que é o PC e troco ela para pincel. Ah, pego o pincel que é em pé e troco ele para prato. Aí você vai falar, William, mas e o ajuste? O que ele faz? Ele não distorce a sua imagem. Ele simplesmente traz a imagem para a área específica sua, compondo ela por dentro sem estragar a imagem, ou seja, sem realmente transformar ela em algo esticado, feio e alguma coisa do tipo. Então você tem esse controle para você poder brincar aqui no formato que você quer e na hora que você quer. Olha o PC como é que ele está. E vale lembrar o seguinte, como essa estrutura aqui, ó, ela é uma estrutura de estilo, ela tem aqui em cima o crop. Só que cai naquela situação. No momento em que você clica no crop aqui, ó, ele se transforma em imagem. Ou seja, ele deixa de ser um estilo. Vou dar Ctrl Z para ele voltar. Ó. Pronto, está dentro de novo. Então, para que serviria o crop? Vamos falar aqui entre nós. Ah, então, mas eu coloquei a imagem aqui rapidamente, só que eu quero ajustar ela. Ou seja, vamos supor, essa imagem aqui pode ser do próprio do monitor aqui do PC. Ah, eu quero ajustar ela. Eu clico nela, ela vai mostrar a área toda. Aí eu quero trazer aqui mais essa área aqui, pegando um pedacinho só do monitor. Tá vendo? Aqui, ou seja, ela tem a estrutura, só que quando eu clico nessa foto, ela não é mais uma estrutura de estilo. Ela se transformou em uma imagem dentro do fio. Então, faz sentido? Aí é uma questão que você tem que ver para você como é que você vai utilizar no dia a dia. Para usar, para fazer estruturas bem assim, vamos falar assim, futuristas, fica magnífico. Para aplicar em textos, fica excelente também. Mas tem que entender o contraste e a estrutura de cor que você está utilizando. Beleza? Esse vídeo está bem longo, desculpa aí, tá? Mas é só definindo para você aqui, ó. Se eu quiser voltar ele a ser uma estrutura de PC, é só eu selecionar novamente. Ele vai voltar para esse contexto aqui, exato. Lembrando, ó, outro ponto para você lembrar, ó. Ah, mas e como que eu faço? Se eu diminuo ele aqui, ó, ele trabalha com o contexto sem atrapalhar a imagem. A mesma coisa acontece nos demais, ó. Então, o que é legal dessa estrutura? Se eu estou trabalhando dentro de um auto layout, se eu estou trabalhando essa estrutura dentro de algo que ele vai trabalhar num nível responsivo, simplesmente eu não comprometo a imagem que eu criei, entendeu? Então ela fica, realmente, ela se comporta como algo que vai respeitar essa estrutura de uma forma bem bacana. Então é isso aí. A dúvida aqui que essa pessoa trouxe para mim, que eu gostaria até de agradecer por você ter trazido essa dúvida aí, e realmente falo assim, tem como? Tem. Sempre tem várias formas de desenvolver a mesma coisa dentro do Figma. A questão mesmo é de você entender e saber utilizar, para que você utiliza, por que você utiliza. Se você tem 10, 15 imagens em um projeto e você quer transformá-las todas em estilo, bacana. Depois você cata os wireframes teus que você tem lá, e aí você vai só setando esses estilos. Pô, magnífico. Entendeu? É uma sacada. Você tem ali um processo, de repente eu quero trocar aquela imagem. Clicou, trocou o estilo. Você não precisa ficar arrastando a imagem, setando, trazendo ela dentro, ajustando. Não, esquece. Você tem essa otimização de tempo. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você, que realmente auxilie você no teu processo. Se você não me segue no canal aqui, segue, que tem vídeo praticamente que todo dia. E a gente está cada vez tentando trazer mais conhecimento para essa comunidade imensa que é a comunidade do Figma. E vamos lá, bora para cima, que o Figma ele é simplesmente uma ferramenta e você tem que realmente todo dia exercitar essa ferramenta para você chegar a alcançar níveis mesmo de excelência dentro desse processo.
Então eu desejo para você sucesso na sua caminhada e estamos aí até o próximo vídeo. Tchau, tchau.